Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos permite estarmos juntos neste momento especial, onde diante da sua presença revelada a nós, pela sua santa e poderosa palavra, nós podemos mais uma vez trazer até você esta palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz, que quando a conhecemos, ela transforma as nossas vidas, nos libertando de todo o mal. E nesse propósito nós estamos aqui mais uma vez e vamos iniciar esse momento apresentando a nossa vida ao Senhor. Pai, estamos mais uma vez com esta oportunidade proporcionada por Ti, amado Deus, de meditarmos na Sua palavra. Que esta palavra, Senhor Deus, venha falar ao coração de cada um dos Teus filhos que a ouvir. Usa-nos como instrumentos e trata com cada um conforme o Teu querer e a Tua vontade. É o que te pedimos, Pai, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto bíblico que servirá de referência para a nossa meditação neste dia, encontra-se no livro de Salmos, os Salmos de número 51, a partir do versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Esse texto fala de confissão e arrependimento. O contexto no qual esse texto foi escrito é justamente no momento em que Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã acerca dos seus pecados esses que consistiram na prática de adultério, na prática de homicídio. Após Davi cometer esses pecados, Deus, a Bíblia diz, não se agradou desses pecados. Esses pecados não agradaram ao Senhor. E Davi, ele é confrontado pelo profeta, a mando de Deus, para que ele tomasse consciência de que aquilo que ele havia feito realmente não havia agradado a Deus. Porque esta é a realidade quando nós pecamos. Os nossos pecados não agradam ao Senhor. Os nossos pecados, eles nos afastam justamente desta posição onde diante de Deus nós podemos nos apresentar santos e irrepreensíveis. E Davi, portanto, ele se encontrava diante de uma situação que muitos de nós já passamos, para não dizer todos. Após cometermos um pecado e termos consciência daquilo que fizemos, o nosso coração diante de Deus, ele se envergonha. O nosso coração diante de Deus se mostra verdadeiramente como um coração que reconhece-se como fraco, como frágil diante das circunstâncias que nos rodeiam. E eu queria, à luz desta palavra, destacar algumas lições que esse texto nos traz acerca do nosso coração.
do nosso coração enquanto seres humanos. Assim como Davi pecou, nós também somos pecadores. Mesmo que hoje sejamos cristãos, mesmo que hoje sejamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nós ainda carregamos esta natureza adâmica. A conversão, ela não exclui, ela não erradica a natureza adâmica, a natureza que nós herdamos em razão da desobediência que Adão teve em relação ao Senhor. E o nosso coração, ainda hoje, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo homens e mulheres que decidimos seguir a Cristo, nós ainda nos inclinamos para o mal. Porque, naturalmente, o nosso coração, em razão dessa natureza pecaminosa, ele é um laboratório de impureza. O nosso coração ainda, ele pulsa inclinações, ele externa e emana inclinações para o mal, para pensamentos errôneos, para atitudes erradas. E muitas vezes, agindo pelos nossos instintos, nós nos distanciamos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O coração humano é um coração corrompido pelo pecado. E o coração corrompido pelo pecado, ele nos arrasta para os desejos e para as práticas do mal. Quantas vezes nós nos encontramos nesta situação? A nossa carne militando ainda contra o Espírito. O próprio apóstolo Paulo nos diz na palavra de Deus, a Bíblia nos revela e nos conta que ele mesmo diz que, não obstante ele está decidido a ser correto, a ser santo, a ser inclinado para o bem, há uma força que o levava para o mal. E esta mesma força, ela está em nós, em razão da natureza pecaminosa que nós carregamos. Nós compreendemos a partir desse texto, da experiência vivenciada por Davi, que o nosso coração também, como a própria Bíblia também nos diz, ele é enganador. Muitas vezes o nosso coração se cobre com um manto ou com mantos de piedade, mas nós navegamos nas águas turvas da impureza. Muitas vezes nós nos vestimos de justiça enquanto estamos nos alimentando de vaidade. Muitas vezes o nosso coração faz uma propaganda de santidade enquanto nós buscamos às vezes encobrir as nossas transgressões. Portanto, enganoso é o nosso coração. O nosso coração, ele não é confiável. Nós precisamos ter consciência disso, que a nossa natureza humana é uma natureza marcada pelo pecado. Não que Deus assim nos criou. Isso é resultado da nossa desobediência para com Deus. A desobediência para com Deus, o pecado para com Deus, nos faz olhar não para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, mas nos faz desviar o foco, olhar para outro foco. E nós, à luz da palavra de Deus, precisamos ter consciência dessas limitações que possuímos. Nós somos fracos, nós somos inclinados para a impureza. O nosso coração, ele é enganador. As nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes nos levam para uma situação que não agrada a Deus. Uma coisa que nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus é que nós não podemos nos purificar a nós mesmos. O coração humano por si só não pode purificar a si mesmo. Nós não conseguimos limpar a nós mesmos. Nós não temos forças em nós suficientes para limpar a nós mesmos, para purificar a nós mesmos. Justamente porque nós não temos sequer a dimensão total da nossa impureza. E nós, por não conhecermos integralmente a nossa natureza humana, nós não temos condição e nenhuma condição de por nós mesmos nos purificar. Nós precisamos compreender que a santificação, que é o propósito de Deus para a nossa vida, que a purificação que Deus tem para as nossas vidas, que o livramento que nós precisamos não está nas nossas forças, não estão nas nossas forças. Nós não temos como confiar em nós mesmos, nós não conseguimos tirar todas as manchas que enfeiam o nosso caráter. Eu e você
por mais que venhamos a nos esforçar por nós mesmos, não conseguiremos tirar a feiura que o pecado trouxe para a nossa vida. E é interessante a gente compreender que nós temos um coração inclinado para a impureza. Esse coração, ele é enganador. Esse coração, ele não pode purificar a si mesmo, e ele não pode apenas passar por uma reforma. Não basta apenas esse coração impuro, esse coração enganador, esse coração incapaz de purificar a si mesmo, passar por uma reforma. Nós não teremos um coração conforme a vontade de Deus, nós não teremos um coração puro fazendo apenas algumas reformas nele. Não adianta nós passarmos o verniz no nosso coração, maquiar o nosso coração com uma personalidade de alguém que é correto. Não adianta a gente apenas querer maquiar a nossa vida com uma mudança, com uma pequena reforma, que isso não vai trazer para nós aquilo que é o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas. Passar verniz em madeira podre é insensatez. E assim é o homem que apenas deseja reformar o seu coração, reciclar o seu coração. A demolição, ela faz-se necessária. É preciso que esse coração enganador, este coração inclinado para a impureza, esse coração que não pode purificar a si mesmo e que não pode apenas ser reformado, é necessário, faz-se necessário que esse coração ele seja demolido e que surja em nós uma nova vida. Por isso que é preciso, amados, morrer para o pecado. É preciso morrer para o pecado para que possamos viver para Deus. E foi exatamente isso que Nicodemos ouviu de Jesus. Jesus falou com muita clareza para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Esse novo nascimento, essa nova vida é um processo de ressurreição para nós. E esta nova vida, ela acontece em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos inclinados para o mal, nós somos enganadores, nós somos pessoas que necessitamos de purificação, somos miseráveis, assim como Davi, após o pecado, tomou consciência da sua miséria, da sua sujeira, da sua imundície, do monturo que ele se encontrava, da ausência do Espírito na sua vida em razão do pecado. Ele clama a Deus dizendo: Senhor, tenha misericórdia, segundo a tua benignidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E aqui eu quero falar para você que ouve esta palavra: nós somos pecadores, sim, somos impuros, o nosso coração ele é enganador. Nós não podemos verdadeiramente continuar a nossa vida sem esta purificação do nosso coração, essa transformação do nosso coração. Mas nós, em primeiro lugar, precisamos compreender que esta mudança, ela não é uma mudança natural, mas ela é uma mudança sobrenatural. Eu e você precisamos de uma mudança sobrenatural. Uma mudança que não está nas minhas mãos, nas suas mãos, nas mãos do seu líder espiritual, mas esta mudança está nas mãos de Deus. Aleluia! É Deus que possui a condição, como agente restaurador, de mudar a sua vida, de mudar a minha, a nossa vida. Nós precisamos de um novo coração. E esse novo coração, ele é um milagre. É uma obra soberana e exclusiva de Deus. Não podemos caminhar sozinhos. Não podemos querer vencer o mal que está em nós sozinhos. Não podemos achar que vamos deixar de ser pecadores sozinhos, que vamos mudar o nosso coração tendencioso para os maus pensamentos, para as más atitudes sozinhos. Nós precisamos compreender que esta mudança, ela não é uma obra humana, ela é exclusiva de Deus. Só Deus que pode realmente transformar a nossa vida, o nosso coração. O que cabe a nós, portanto, é reconhecermos que somos impotentes, que somos miseráveis, necessitados da graça de Deus, que somos impotentes e que precisamos clamar a Deus
pela sua intervenção na nossa vida. E aqui entra exatamente aquilo que nós precisamos enquanto passos para obtermos de Deus esta mudança, este milagre. A primeira coisa é compreendermos que somos pecadores e nos arrependermos. O arrependimento, portanto, ele é imprescindível. É uma condição sine qua non, sem a qual nós podemos ter a nossa vida transformada. Diante dos nossos pecados, diante das nossas fraquezas, diante das nossas fragilidades, nós precisamos nos arrepender. Quando o apóstolo Pedro está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, está ali dirigindo aquela mensagem, aquela pregação, ele conclama a igreja, conclama as pessoas a se converter, a se arrepender, para que o refrigério de Deus, para que a presença que nos é garantida pelo Espírito Santo de Deus pudesse ser derramado sobre a vida daquela igreja. Nós precisamos, portanto, nos converter, e para que haja conversão é necessário o arrependimento. Sem o arrependimento não há como alguém confessar os seus pecados. Por isso nós precisamos compreender que só o Senhor é que pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor que pode transformar a nossa vida. E este foi, amados, o propósito de Deus ao enviar a Cristo Jesus. A Bíblia nos diz e nos ensina que o mundo estava perdido, incapaz de se encontrar, fadado à morte eterna, destituído da glória de Deus. Os homens, criaturas de Deus, estavam destituídos da glória de Deus em razão do pecado. E Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia, que é de eternidade em eternidade, Deus, ele olha para a humanidade com um amor que as palavras não conseguem defini-lo, mas um amor tão grande, e a Bíblia nos diz que ele enviou a Cristo Jesus para ser o nosso Redentor. E eu quero lhe dizer neste dia, com muita convicção e fé, que o nosso Redentor, o meu Redentor, o seu Redentor, ele não está morto, mas ele vive, e por ele estar vivo, aleluia, nós podemos hoje, com fé, nos dirigirmos a ele, clamando a misericórdia, clamando o perdão para os nossos pecados. A Bíblia nos garante que o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem Cristo, nós continuaremos no monturo. Sem Cristo, nós continuaremos no lamaçal do pecado. Sem Cristo, nós não temos como ser transformados e sermos resgatados para a presença de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado por Deus, que se ofereceu por mim e por você, como um cordeiro imolado, que se sacrificou, que se aniquilou, que renunciou da sua glória, aniquilou-se, fez-se homem como nós, morreu na cruz, padeceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo esse grande plano de redenção para a humanidade. Você deseja que o Senhor transforme a sua vida? Você deseja tirar da sua vida esse coração inclinado para o pecado? Você possa dizer: eu já tentei tantas vezes, eu já tentei ser bom, eu já tentei não mentir, eu já tentei não adulterar, eu já tentei não ser corrupto, eu já tentei ser melhor, mas não consegui, sempre eu fraquejo. Você fraqueja, nós fraquejaremos se nós acharmos que vamos sair desta condição de pecadores sem a mão de Deus. É a mão de Deus que nos segura, é a mão de Deus que nos sustenta, é a destra de Deus que nos toma, e debaixo das suas asas ele nos guarda, perdoa os nossos pecados, e em Cristo Jesus há uma declaração de justificação para as nossas vidas, dizendo: nenhuma condenação haverá mais para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós precisamos receber a Jesus Cristo nas nossas vidas. Se você hoje se encontra a ouvir esta mensagem numa condição totalmente afastado de Deus, mentindo, enganando as pessoas, tendo
práticas ou pensamentos ou condutas que não agradam a Deus, em nome do Senhor Jesus, esta palavra é dirigida ao seu coração com amor da parte de Deus, para lhe dizer que Deus olha para você e através do amor dele em Cristo Jesus, ele não quer que você continue assim, ele quer que você seja transformado. É por isso que Jesus disse que ele veio a este mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. É por isso também que ele diz que ele não veio para os que estão sãos, para os que estão bons, mas para os que estão doentes. E não existe uma situação mais doentia do que a sequela do pecado para as nossas vidas. Era assim que Davi estava, doente. Os seus ossos estavam como se ali estivessem realmente sendo triturados, estivessem sendo moídos. Mas ele clama ao Senhor pela misericórdia, ele diz: esconde, Senhor, o seu rosto, esconde o rosto, Pai querido, dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Esta oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, aquele que perdoa os meus pecados, aquele através do qual eu tomo posse desta vida nova, desse coração novo, não mais um coração inclinado para o mal, mas um coração inclinado para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para os propósitos de Deus. E esta é a palavra que eu quero levar até você neste dia. Eu e você somos chamados a reconhecer a nossa impotência e clamar ao Senhor Deus pela sua intervenção, para que Ele possa tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração novo, tirar de nós todo orgulho, toda prepotência e colocar em nós um coração cheio de humildade, de quebrantamento, tirar de nós um coração inclinado para a impureza e nos dar um coração que se deleita nas coisas de Deus, nas coisas do alto, não nas riquezas deste mundo, mas nas riquezas espirituais que nós as alcançamos por meio de Cristo Jesus. Você não pode viver longe de Jesus. Eu não podemos viver longe de Jesus, porque só nele é que nós temos livramento, é só nele que temos perdão para os nossos pecados, é só nele que somos justificados, é tirado de nós toda declaração de condenação, é só nele que nós somos aperfeiçoados, e é só através dele que seremos glorificados. Essa natureza pecaminosa que eu e você possuímos, que nos tendencia, que nos leva ao mal, ela vai ser transformada numa natureza de glória, numa natureza de glorificação. Esta é a promessa de Deus, o Deus que nos amou, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos salvou, que nos justificou, é o mesmo Deus que haverá de nos glorificar para sempre em Cristo Jesus. Na realidade, isso já foi feito nele. Ele já nos glorificou. O que precisamos é tomar posse deste perdão, desta graça de Deus, desta misericórdia de Deus. Chega, portanto, de viver longe do Senhor. Chega, portanto, de querer caminhar com as suas próprias pernas. Hoje eu lhe convido a você se lançar nos braços de Deus através de Cristo Jesus. E Ele, que é amoroso, que é fiel, que é justo, vai perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. E esta é a minha oração ao terminar esta reflexão. Que Deus, que é eterno, que é amoroso, que é glorioso, que é poderoso, possa perdoar os seus pecados, possa transformar sua vida e possa fazer com que todos nós estejamos perdoados, purificados e transformados pelo poder que há em Cristo Jesus. Me permita orar por você no final desta reflexão. Amado Deus, eu quero lhe agradecer, meu Pai,
por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos na sua palavra. E hoje a sua palavra nos conclama ao arrependimento. Pai, somos pecadores, somos fracos, somos limitados. Pai, todos nós somos marcados por essa natureza pecaminosa. E isso não é culpa sua, Senhor, mas é culpa da nossa desobediência. E nós, assim como Davi clamou, Senhor, após ter cometido aqueles pecados que a Bíblia nos relata, nós queremos também, Pai querido, nesse dia, nos dirigir a Ti dizendo que somos pecadores, somos carentes da Tua misericórdia, somos necessitados do Teu perdão. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Transforma o nosso coração de carne melhor, Pai querido, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, capaz de amar ao próximo, capaz de viver uma vida conforme a Tua vontade. Nos direciona, Pai, pelo Teu Espírito, nos conduz pela Tua palavra e faça de cada um de nós, homens e mulheres novos, na Tua presença. É o que Te pedimos e pela fé já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Que a paz do Senhor seja contigo.